Olá, meus amigos e minhas amigas. Cirurgia do trauma com o professor João Ricardo, agora no trauma músculo esquelético. Grande parte do politraumatizado vai ter alguma lesão musculoesquelética, lesão de extremidades. A maioria delas, nós vamos tratar no exame secundário, depois que o paciente está estável, estabilizou aquela coisa toda. Só que algumas vezes, as lesões musculoesqueléticas, elas podem estar lá no ABCDE e matar o nosso doente bem rapidinho. Então, dito isso, 85% tem acometimento musculoesquelético em qualquer acidente. Então, como elas são mais observáveis no exame secundário, que são lesões muitas vezes menores que as grandes lesões, elas raramente levam a óbito, com exceção dessas lesões extremamente problemáticas, como a fratura pélvica, como a amputação traumática, hemorragia arterial violenta. Então, nós precisamos focar nessas situações. Agora, uma coisa importante quando a gente fala em lesão musculoesquelética. Um dos piores pecados que o socorrista pode ter é não identificar lesões. Então tá lá o nosso TCE, paciente inconsciente, ele não vai falar que a perna dele está doendo. Então, às vezes, ele até sai legal do TCE, porém, ele vai fazer uma síndrome do compartimento e depois fazer uma insuficiência renal. Então, por isso, a necessidade do doente estável, que já está no atendimento secundário, eu fazer o exame pormenorizado da cabeça aos pés, numa situação muito bem metodizada. E o que eu vou ver nas extremidades, gente? Circulação. Então, os pulsos eu preciso palpar, a integridade osteomuscular, a integridade articular, que é bastante importante também. Então, e também, se o paciente estiver consciente, chegou a hora de eu perceber a motricidade e a sensibilidade na hora que eu estou fazendo lá o exame neurológico periférico, porque lá no do item D do sistema nervoso central eu fiz Glasgow e pupila. Então, seria esse momento lá do doente estável. Então, a gente, agora, claro, o sensório está dificultado, eu não vou testar a sensibilidade, mas eu preciso perceber dados de circulação, desvios angulares, perceber a possibilidade de ter passado uma fratura desapercebida. E, gente, lembra de uma coisa: por que que a fratura pélvica é grave? Porque ela compromete o item C, choque. Lembra aquela coisa que a gente fala lá do choque? O paciente está chocado, onde que está a volemia? Se não foi sangramento externo, não ficou na rua, está no tórax, no abdômen ou na pelve, que é a fratura pélvica. Agora, lembra que os ossos longos também são fontes de perda volêmica. Uma fratura de osso longo, por exemplo, o fêmur num adulto, ele perde aí entre 1.000 e 1.500 ml. Já pensou se ele fratura um fêmur, fratura outro fêmur e fratura o húmero? Agora, gente, presta atenção numa coisa. Se ele fraturou tudo isso de osso longo, o que será que não aconteceu no tórax, no abdômen dele? Então, é complexo o negócio. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? É importante a perda volêmica das fraturas dos ossos longos, mas cuidado em colocar só na conta da fratura do osso longo o choque desse paciente. Lembrar sempre do tórax, abdômen e pelve, porque esses são os locais mais comuns. Então, aquela coisa, o que eu vou ver no exame? Como é que eu atendo um paciente desse, ó? Uma amputação, a poça de sangue. O que eu faço primeiro? Alinho essa perna, comprimo ali o sangramento? Não, essa é manjada, essa pergunta que eu fiz. O que eu faço primeiro? Via aérea. Será que não foi tem uma lesão traumática? Ó, tem um sanguinho aqui, ó. Será que não tem uma obstrução da via aérea desse paciente? Então, o que eu observo na extremidade? Como eu falei para vocês, lesões externas, deformidades, sangramentos, integridade osteomuscular, a integridade articular ativa e passiva, mexendo. Agora, é claro, isso eu estou no exame secundário. E a circulação arterial também. Eu tenho algumas situações no exame primário e eu já vou tê-las resolvido.
Então, os princípios de tratamentos são bastante simples. As lesões osteomusculares, devem ser imobilizadas até o transporte. Agora, quando a gente imobiliza, presta atenção numa coisa. Muitas vezes eu tenho um desvio angular, uma fratura, e eu tenho pulso distal ausente. E eu preciso sempre, na hora que eu ver uma deformidade, uma fratura, palpar e verificar a circulação distal. Na hora que eu alinho para imobilizar, eu preciso ver se continuou essa perfusão distal. Porque se ela, após o alinhamento, eu perdi a perfusão distal, eu volto para a maneira como estava antes, porque estava perfundindo. Então, a perfusão é uma coisa muito importante. E lembra de uma outra coisa. Às vezes eu tenho, que é o mais frequente, eu tenho desvios angulares, fraturas de membros inferiores, superiores, não tem pulso distal. Mas qual a primeira maneira para eu tentar restabelecer a circulação distal? Isso é questão de prova. Eu pego, alinho a fratura. Legal? Isso é bastante importante. Agora, claro que essas imobilizações, elas fazem parte do exame secundário. Quando eu tenho uma fratura pélvica, eu preciso alinhar ou comprimir a pelve, já no exame primário. Mas isso não é imobilização de fratura. Isso é uma outra situação. Lembra sempre dessa coisa que eu acabei de falar para vocês, da relação do fluxo arterial com o alinhamento. E as fraturas expostas merecem o mesmo tipo de situação. Ver se a perfusão distal ela está coerente ou não, e se eu vou fazer alinhamento ou não. E as fraturas expostas são contaminadas, precisa do ortopedista, da antibioterapia, da profilaxia antitetânica, mas ele precisa do ortopedista depois que o ABCDE está resolvido. Não adianta eu entregar ele para o ortopedista com pneumotórax hipertensivo. Na hora que ele estiver escovando a mão lá e o ortopedista demora para escovar a mão, o paciente morre. Aí não tem condição. Agora, falei para vocês. E as lesões musculoesqueléticas que comprometem o ABCDE, ou seja, matam ali no ABCDE. Nós temos 4 lesões e elas são importantes, né? Vamos relembrá-las. A fratura pélvica, a fratura de bacia, hemorragia arterial grave, a síndrome de esmagamento, que é a rabdomiólise, que é a síndrome do compartimento decorrente de fraturas e esmagamentos, e a amputação traumática. Essa atenção já vai lá no ABCDE. E nós precisamos saber do que se trata isso. Fratura de bacia é complexo. O mecanismo de trauma, energia cinética, precisa ser grande. 5% dos traumas contusos podem ter fratura de bacia. A mortalidade está entre 15% a 25%. E elas causam uma hemorragia grande, um hematoma retroperitoneal. E aí vai uma dica importante. A fratura de bacia, quando a gente recebe um impacto lateral que fecha os ossos, ela lesa mais vias urinárias. Quando eu tenho um impacto frontal ou que houve uma queda, o que acontece? Eu posso abrir a minha pelve. E essa abertura da pelve é relacionada com a abertura do sacro ilíaco lá posterior, onde está o plexo venoso. Então eles fazem grandes hematomas retroperitoneais. E é uma necessidade muito importante quando eu tenho uma suspeita ou quando eu tenho a confirmação de uma fratura pélvica, eu fazer o tratamento do choque de maneira adequada, mas eu imaginar o seguinte: se a minha lesão foi tão grande que fez uma fratura pélvica, o que será que não vai fazer com meus órgãos intraabdominais? Então, confirmada a fratura pélvica, eu preciso saber se tem sangue dentro da cavidade peritoneal. E aí o FAST ou o lavado peritoneal diagnóstico, nesse caso supraumbilical, são bem adequados. E lembra uma coisa, o raio-x faz parte do exame primário. Ah, mas eu não sei ver raio-x de pelve. Não sabia, porque agora você vai saber. É muito simples. Primeiro, a integridade do anel pélvico. Ele tem que estar simétrico um lado do outro. Olha aqui o anel pélvico, ó, bonitinho. Tá. Depois, a sínfise púbica. Tem que ter até 2 centímetros. Depois, os ramos isquiopúbicos, anterior e posterior. Olha como eles estão simétricos. É que eu falo, é a rosquinha e a máscara do zorro. Está íntegro, está simétrico? Provavelmente não tenha nada. As quistas ilíacas. Está simétrico? Está do mesmo tamanho uma da outra? Legal. Olha o acetábulo aqui, que também a gente tem que visualizar. Está entrando aqui o fêmur pelo acetábulo? Não está.
E por último, as últimas lombares, mais dificilzinho para ver, tem gás, etc. Mas uma situação muito grosseira você percebe. Então você vai analisar o raio-x pélvico que você pediu. É bastante importante. Cadê a integridade do anel pélvico aqui? Olha o afastamento da sínfise. Essa aqui é a famosa fratura em livro aberto. Socorro, meu amigo. Isso aqui sangra para burro. As situações mais sangrantes que existem. Anel pélvico, tá íntegro. Opa, olha a máscara do Zorro aqui. Parece um personagem da política aí, ano passado ou anterior, que tem um olho mais baixo que o outro, né? Só se o Zorro fosse a máscara para aquele senhor lá que foi envolvido naquela coisa que noticiou-se muito. Tá? Então não tem integridade do anel pélvico. Então, fratura. Não precisa ser nenhum grande luminar da radiologia ou da ortopedia para saber que isso aqui está fraturado. Olha esse aqui, então. Integridade do anel pélvico. Ó, aqui, ó. Tá doido. Mais um Zorro totalmente inadequado. Aqui pareceu, o anel pélvico pareceu sei lá, um triângulo. Claro que aqui não percebemos adequadamente, mas se a gente for ver aqui a sacroiliaca, eu tenho uma linha de fratura da sacroiliaca. Normalmente ele fratura na diagonal, não é regra, mas isso ajuda bastante a gente fazer os diagnósticos. Então, fraturou a pelve? Pô, será que o abdômen não está envolvido também? Não, mas está flácido, está bonitinho, não tem dor, não tem nada. Nem chocado tá, porque não foi de abrir. Não, tranquilo. Mas, olha só. A fratura pélvica, ela está envolvida no item C, choque. Então, o que eu faço? Reposição hemodinâmica da maneira, choque grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, aquela coisa toda. E, inicialmente, lá no pré-hospitalar mesmo, não precisa nem ser antes da chegada do hospital, eu já posso fazer uma contenção, que é a fixação com lençol. Essa fixação com lençol, ela não vai fazer o osso voltar para o local, mas essa fixação comprime partes moles e ajuda na contenção da hemorragia. Agora, uma coisa importante é o seguinte, ó, a energia cinética foi tão importante que fez uma fratura pélvica. O que será que não fez no meu abdômen? O paciente está chocado. Claro, hoje estou no item C, o item B está resolvido. Então, esse sangue não está na cavidade pleural. Então, eu preciso excluir muito a possibilidade de eu ter um sangramento intraperitoneal. Como? Um FAST ou um lavado peritoneal diagnóstico. Tem sangue no peritônio? Então, vou fazer laparotomia. Mas essa laparotomia vai ver lá o hematoma reto-peritoneal da fratura, ele não vai invadir o hematoma, não. Porque esse aqui é um hematoma lá do compartimento 3 do reto peritônio. Então, eu não vou entrar nesse compartimento 3 do reto peritônio. Lembra da nossa aula de trauma abdominal? Isso aí é importante. Reparei lá as lesões sangrantes intraabdominais naquele paciente estável hemodinamicamente, até os conceitos são o mesmo. Fiz a laparotomia, legal, resolvi o problema do sangramento intraperitoneal, fixo a fratura. Beleza. Não tinha sangramento intraperitoneal. Fixo a fratura. Como que é feita a fixação da fratura? Eu que fixo? Não. É o ortopedista que vai fazer uma fixação externa. Ele não faz a fixação interna com placa, pina. Ele não aborda o hematoma, que ele vai descomprimir, vai matar o paciente. Ele vai ter que entrar no hematoma lá da categoria do compartimento 3 do reto peritônio. Então, fixador externo, fixa a pelve. Fixou a pelve, resolveu o problema do choque? Esquece, relaxa, vamos para a próxima. Não resolveu, significa que minha torneira está aberta. Então é hora de fazer uma arteriografia para eu verificar se eu tenho algum vaso maior, algum sangramento, e na própria arteriografia, provavelmente uma embolização vai ser uma possibilidade de tratamento desse paciente. Olha só a compressão pélvica por lençol, muito usado lá no extra-hospitalar, que você comprime a sua pelve e você está aí garantindo aí uma compressão hemostática. E a fixação externa, utilizada pelo ortopedista, sem invadir o foco da fratura, é a conduta adequada de fixação. Outra situação grave que está lá no ABCDE, hemorragia arterial grave, geralmente ferimentos
penetrantes, né, e traumas fechados, como fratura e luxações, ele pode acompanhar também, e o paciente está chocado e você tem a perda volêmica. Se eu tenho uma hemorragia externa, gente, eu faço uma compressão. Esse negócio de ter aqui um sangramento, eu sei com uma pinça pinçando de qualquer jeito, você vai lesar, às vezes, a parede arterial, que poderia ser feito uma rafia. E o tal do torniquete? Torniquete não é adequado, é exceção. Imagine estar sangrando aqui e eu passo um torniquete proximal. Eu vou esquemiar toda a mão, depois lesão por perfusão. É compressão. Ah, mas torniquete é exceção onde? Pô, se eu tiver uma amputação traumática e está jorrando as artérias, eu posso passar o torniquete porque eu não tenho mais mão lá para baixo. Então, essa é a indicação do torniquete. A rabdomiólise, acima do esmagamento, é uma coisa interessante, principalmente pós-fraturas, o membro inferior lá, tenho fíbula e tíbia, é pródigo de acontecer isso, porque eu tenho vários compartimentos musculares contidos por aponeuroses. Na hora que a gente faz a fratura, o próprio hematoma, o edema, faz com que aumente a pressão aqui nesse compartimento. E aumentando a pressão do compartimento, a pressão de perfusão passa a ser menor do que a pressão dentro do compartimento. Então eu tenho isquemia e o músculo não gosta de isquemia. A mioglobina circula e vai parar lá no rim. Chama mioglobinúria. E isso leva a alterações sistêmicas conhecidas como rabdomiólise, uma insuficiência renal extremamente desaconselhável, uma insuficiência renal bastante importante que eventualmente leva o paciente a óbito. Então eu preciso ter um índice de suspeita muito grande sobre síndrome do compartimento. Normalmente o quadro clínico que chama mais atenção é a dor, mas às vezes o paciente está inconsciente. Às vezes a medida da pressão do compartimento por agulhas, manômetros podem ser adequados, mas a suspeita clínica deve ser muito importante. Normalmente nós temos 2 horas entre o início do processo até a descompressão, que deve ser feito por fasciotomia abriu-fáscia. E uma coisa que eu chamo muita atenção em cima do compartimento é o seguinte: as pessoas dizem assim, perdeu o pulso distal é síndrome do compartimento. Não, não é síndrome do compartimento porque o pulso distal ainda está presente. Não caia nessa. Porque o que acontece? O problema do compartimento é a pressão de perfusão muscular. Então, às vezes, o pulso ele está presente, o pulso distal, mas o problema é a pressão de perfusão mediada pelos capilares. Quando eu tenho pulso distal ausente, eu tenho uma síndrome do compartimento lá na frente, lá evoluída. É uma complicação tardia da síndrome do compartimento. Então, não espere o pulso distal ser abolido para caracterizar e para fazer o diagnóstico do síndrome do compartimento. E o tratamento cirúrgico é a fasciotomia. Na hora que a gente ensina pele e face aponeurótico, o músculo faz assim, ele hernia praticamente. Eu tenho bastante experiência com fasciotomia, somente por causa de acidente botrópico, picada de cobra, jararaca. Ele faz sim do compartimento, insuficiência renal, muitas vezes você tinha que fazer fasciotomia. Então, ficava aquela coisa, era o ortopedista, o cirurgião vascular, não, o cirurgião geral ia lá e já fazia essa fasciotomia, e é uma coisa realmente salvadora desses pacientes. Então, a eliminação renal leva a mioglobinúria e, além da fasciotomia, eu preciso hidratar, manter uma diurese osmótica, manter um débito urinário adequado e, muitas vezes, a alcalinização da urina. E, por fim, a amputação traumática, já demos uma dica, que é uma das poucas situações que você pode fazer o garroteamento, porque você não tem nada distal, mas lembrar sempre, esses são altos traumas de alta energia para acontecer, não sei que seja uma serra elétrica, alguma coisa, e não tem trauma sistêmica, mas o ABCDE precisa estar controlado e compensado, fazer a hemostasia local, seja por compressão, e nessa situação um torniquete distal ele pode ser muito bem-vindo, e lembrar a possibilidade de reimplante, só que aí eu preciso acondicionar esse membro em gelo, só que eu não ponho o membro lesado, que eu direto no gelo, eu preciso colocar num plásticozinho, alguma coisa, porque senão o gelo vai queimar o membro, e encaminhar para um centro que eu tenha aí alguma possibilidade de fazer a restauração num tempo hábil aí, interessante, de até
até 6 horas. São situações bastante dramáticas, bastante dolorosas, mas que a gente tem que estar atento e saber que a hemorragia causada por isso pode levar um paciente a óbito também por choque hipovolêmico. Legal, gente? Trauma musculoesquelético. Eu até acelero as turbinas porque é um tema extremamente importante. A gente fica preocupado lá com o pneumotórax, com a laparotomia e com a coisa, e às vezes a fratura pélvica, as lesões ósseas vão causar danos também bastante importantes que a gente precisa estar muito ligado, tá? Grande abraço, aquele bom estudo para vocês.